quero refletir com você hoje em Hebreus. Hebreus 11, eu vou ler o verso 6 e 7. Diz assim a palavra: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Vamos orar de novo? Santo Deus, colocamos nossa vida diante de Ti, no desejo, no anseio, Pai, na expectativa de ouvir a Tua voz, de receber o Teu recado para nós. Fala conosco, ministra o nosso coração, dá-nos, Senhor, o alimento espiritual que precisamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quem foi Noé? Não simplesmente o personagem histórico, mas a pessoa que ele significou. Quem foi Noé? Para mim, irmãos e irmãs, Noé foi um homem que viveu na contramão do seu tempo. Enquanto as pessoas se afastavam de Deus, Noé permanecia apegado a Deus. Enquanto as pessoas naqueles dias viviam de acordo com as suas próprias vontades, viviam de acordo com seus próprios prazeres, Noé buscava fazer a vontade de Deus. Nós podemos dizer que Noé era um sobrevivente. Não só porque sobreviveu ao dilúvio, porque isso seria óbvio demais dizer, mas, acima de tudo, porque sobreviveu a um tempo de trevas, a um tempo difícil, e ainda assim permaneceu fiel a Deus. Às vezes eu converso com Elisângela sobre os fatos que a gente fica sabendo, sobre o modo como, o modo de vida das pessoas, o modo de vida das famílias, informações que acabam chegando até a gente. E eu sempre comento com ela, que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse que a gente vive? Pessoas que escarnecem das coisas de Deus, jovens que só pensam no hoje, que só pensam nas baladas, que só pensam em relacionamentos afetivos equivocados, pais de família que não cumprem o seu papel no lar, adultérios em massa. Não sei se você tem conhecimento disso. Adultérios em massa na nossa sociedade. Desonestidade. Mentira. E eu falo, que mundo que a gente está vivendo. Pessoas que passam por apuros e que buscam soluções questionáveis para sair dos seus problemas. Soluções que na maioria das vezes acabam tornando os problemas ainda piores. E eu me pergunto, que mundo é esse que a gente está vivendo? E diante disso, irmãos, por mais que nós tenhamos uma série de imperfeições, eu me reconheço como alguém imperfeito.
eu fico pensando que, assim como Noé, nós, cristãos, somos sobreviventes. Somos sobreviventes porque insistimos em permanecer na luz, enquanto uma grande parcela da humanidade caminha nas trevas e para as trevas. Nós somos sobreviventes porque insistimos em tentar fazer o certo, enquanto um grande número de pessoas não se importa, veja, não se importa em fazer o que é errado. Somos sobreviventes porque permanecemos firmes na fé em Cristo, enquanto muita gente nem fé tem. Aqui no Brasil, até que as coisas ainda caminham. Se você vai para países da Europa, por exemplo, o ateísmo está assolando a Europa. E diante desse cenário, irmãos, a pergunta que se faz é: como se manter firme na fé? Como se manter firme no caminho de Deus e firme nos valores do reino, mesmo inserido num mundo que vive e pensa exatamente o oposto de nós? A pergunta diante desse quadro que eu pintei hoje é: como ser um sobrevivente? Como permanecer firme diante dessa situação toda? E eu penso que a primeira atitude que eu e você precisamos ter para permanecermos firmes, mesmo vivendo num mundo corrompido, é manter os nossos ouvidos atentos a Deus. Manter os nossos ouvidos atentos a Deus. Foi exatamente isso que Noé fez no seu tempo. Lá no versículo 7 de Hebreus diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Quando Deus decidiu enviar o dilúvio, Ele falou com Noé, a fim de que Noé construísse a arca. A arca que salvaria da morte a sua família e os animais da terra. Deus deu ordens muito específicas para Noé. E a Bíblia, por 2 vezes diz que Noé ouviu e obedeceu às ordens de Deus. Tanto que, em Gênesis 6:22, e não tem como a gente falar de Noé sem ir para Gênesis, né? Gênesis 6:22 e Gênesis 7:5 diz: Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Vamos refrescar um pouquinho? Eu estou com calor de vocês. Acho que deu. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Irmãos, a salvação de Noé naqueles dias foi ouvir atentamente a voz de Deus e viver por propósitos que ninguém vivia naquela época. A salvação de Noé
foi ter ouvido a voz de Deus e ter vivido por propósitos e princípios que ninguém queria saber de viver na sua época. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, em tempos muito parecidos com o de Noé. Porque nós estamos vivendo em tempos de inversão de valores. O certo é considerado errado, o errado é considerado certo. A pessoa honesta e verdadeiramente cristã é vista como errada. E a pessoa desonesta e que vive um cristianismo de fachada é vista como a correta. O correto é visto como o errado. E o incorreto é visto como o certo. Se nós quisermos manter firme a nossa fé, nós não podemos ceder à inversão de valores que nós temos visto na nossa sociedade. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus que nos dá a direção em relação ao caminho que nós temos de seguir. E sabe, irmãos e irmãs, Deus não para de falar com a gente em momento algum. Deus não para de falar com a gente em momento algum. Ele fala conosco aqui nos cultos. Ele fala conosco quando a gente abre a Bíblia para ler. Ele fala conosco quando a gente pega o presente diário. Você não pegou o seu ainda, está ali alguns exemplares, tá? Para 2024. Ele fala conosco quando a gente pega o presente diário. Ele fala conosco nas orações. Ele fala conosco nos louvores. Quantas vezes você, num momento de luta, ou talvez num momento de dúvida, escutou um louvor no rádio, e aquele louvor bastou para te levantar, ou bastou para te dar uma resposta? É Deus falando conosco. Deus fala conosco no meio das nossas orações. Quantas vezes, irmãos e irmãs, no meio das minhas orações, eu ouvi Deus falando comigo no meu coração, me dando a resposta ali, ó, na hora. Na maioria das vezes dizendo que eu não deveria fazer o que eu ia fazer. Deus fala conosco através de palavras que a gente recebe dos irmãos da fé. Deus fala conosco através das pessoas da nossa família. E sabe, irmãos, Deus fala conosco até através do incrédulo. Pastor, como? Deus não está encaixotado. Deus não está encaixotado. Deus é capaz de usar até a boca do incrédulo para falar com a gente. Então, meu irmão, Deus está falando conosco o tempo todo. Agora, a pergunta que não quer calar é: eu estou de ouvidos atentos? Eu estou atento à voz de Deus? Porque se eu estou vivendo num tempo, num mundo corrompido, se eu estou vivendo num mundo que troca valores, que inverte valores, num mundo que celebra mais, que celebra os valores que a Bíblia condena, eu preciso, para sobreviver a isso, ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos de Deus. Noé fez isso, irmãos, e Noé sobreviveu. Só Noé e a sua família. Então, irmãos, cabe a nós estar de ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Em segundo lugar, como se manter firme na fé, firme no caminho de Deus, firme nos valores do reino, mesmo inserido num mundo que vive e pensa exatamente o oposto de nós, o oposto da palavra, o oposto de Deus. Cumprindo com zelo o nosso chamado. Cumprindo com zelo o nosso chamado. Gênesis 6, 22, Gênesis 7, 5, diz: Noé fez tudo conforme Deus havia
mandado. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Deus deu um chamado a Noé. E ele cumpriu esse chamado com todas as suas forças até o fim. E com isso ele salvou a si mesmo e salvou a sua família da morte. Sabe, irmãos, nós temos um chamado. Nós temos um chamado específico e chamados variados. O nosso chamado específico é sermos filhos iguais a Jesus. Deus nos chama a sermos filhos e filhas iguais ao seu Filho, Jesus. Isso requer de nós santidade. Isso requer de nós consagração, entrega, compromisso com Deus, obediência à palavra, amor ao Evangelho da salvação. Só que nós temos chamados variados. Em relação ao Evangelho, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, fomos chamados a influenciar o mundo com a mensagem do amor de Deus. Fomos chamados a dar sabor para o mundo insípido. Sal da terra e luz do mundo é isso. É chegar e fazer a diferença. Em relação à nossa família, irmãos, nós somos chamados a edificarmos um lar que glorifica a Deus. Fomos chamados a vivenciar um relacionamento matrimonial que glorifica a Deus e que é exemplo para os nossos filhos e para a nossa geração. Nós estamos vivendo tempos em que a traição é a regra. Talvez você não saiba. Talvez você esteja trabalhando bastante, não ouve as notícias. Mas estamos vivendo um mundo em que a traição é a regra. É a regra. E Deus nos chama, como casais, a sermos exemplo para os nossos filhos, exemplos para a nossa geração. Fomos chamados a criar os nossos filhos para a glória de Deus. Fomos chamados a criar os nossos filhos para amar a Deus. A essência da família é essa, irmãos. Em relação ao nosso próximo, seja ele um irmão da igreja, um colega de trabalho, seja ele o patrão, seja ele um funcionário, um amigo, ou até um desconhecido. Pode ser uma maisena da vida. Eles não estavam aqui hoje, né? Quando ele chegou. Pode ser um desconhecido. Nós somos chamados a tratar as pessoas no amor de Cristo. Esse é o nosso chamado. Em relação ao ministério que a gente exerce na igreja, nós somos chamados a fazer sempre o melhor. Pastor, por que tudo isso? Por que falar tudo isso? E por que cumprir com zelo o chamado vai me proteger desse mundo? Irmãos, quando nós cumprimos o nosso chamado com zelo, ou seja, quando nós fazemos o nosso melhor, nós protegemos o nosso coração desse sistema que relativiza os valores do reino de Deus. Quando nós mergulhamos de corpo e alma naquilo que Deus nos chamou, de acordo com os propósitos e princípios que Ele nos chamou, não sobra espaço para os valores do mundo penetrarem o nosso coração e a nossa mente. Agora, irmãos e irmãs, quando nós ficamos dando sopra para o mundo, quando flertamos com o mundo e relativizamos o nosso chamado, seja em que área for,
a chama de Deus começa a esfriar no nosso coração. Todas as vezes que eu atendi nos meus quase 25 anos de ministério pastoral, eu acho que daqui menos de um mês eu faço 25 anos de ordenação. Os meus quase 25 anos de ordenação ministerial, todas as vezes que eu atendi irmãos e irmãs que vieram desistir dos seus chamados, fosse na família, fosse na igreja, esses irmãos não sobreviveram na fé. Todos que chegaram para mim e falaram: pastor, eu estou desistindo desse chamado, sucumbiram na fé. Na verdade, os valores do mundo já os tinham conquistado. E por mais que eu tentei convencê-los a permanecer, eles já tinham se perdido. Eles só tinham vindo me comunicar que estavam abandonando o barco. Quer manter a chama acesa no seu coração, meu irmão, minha irmã? Mesmo em meio a um mundo que só faz por apagar essa chama? Cumpra com zelo o teu chamado. Tenha consciência do teu chamado. E cumpra com zelo o teu chamado. Dê espaço no seu coração para aquilo que é de Deus, para aquilo que vem do céu. E você estará cumprindo bem o seu chamado. Feche o seu coração. Não dê espaço para o seu coração para aquilo que não combina com Deus. Porque isso é perigoso. Dar espaço para aquilo que não é de Deus é perigoso. Então feche o coração. E terceiro, revista-se do Espírito Santo. Revista-se do Espírito Santo. Você está comigo? Revista-se do Espírito Santo. Nesse ponto eu quero fazer o que se chama, na técnica homilética, de interpretação alegórica. Acho que eu já falei algumas vezes aqui o que é isso. Interpretação alegórica significa trazer para o texto um significado que ele originalmente não tem, porém que não fere a verdade e a santidade da palavra de Deus. Tá? Isso é uma interpretação alegórica. Lá em Gênesis 6,14, diz assim: Deus fala para Noé, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Revestirá com betume por dentro e por fora. Imagine que na época de Noé, as ferramentas eram extremamente rudimentares. Particularmente, eu não sei nem colocar Noé dentro de uma cronologia. Deve ser muito, muito, muito antes de Cristo. Derrubar uma árvore e tirar tábuas devia ser uma tarefa muito difícil. Sem dizer que, por causa da forma grosseira que as tábuas eram cortadas, elas não se encaixavam muito bem. Portanto, a arca não tinha vedação adequada para flutuar sobre as águas do dilúvio. E o uso do betume, que era uma espécie de piche daquela época, tampava essas brechas deixadas pelas irregularidades da tábua. O texto bíblico diz que a arca era revestida por dentro e por fora. Se eu e você não quisermos afundar no mar do engano que existe no mundo em que vivemos, nós precisamos nos revestir
como foi revestida a arca. Porém, o nosso revestimento deve ser do Espírito Santo. E talvez o texto mais apropriado para essa ocasião é Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Veja que Paulo faz uma distinção bem clara de dois mundos aqui. Um mundo é aquele que não tem nada a ver com Deus, que é natural para a nossa sociedade, mas que não glorifica nem um pouco a Deus. O outro mundo é daqueles que desejam viver em nível espiritual, cujo requisito é justamente se revestir do Espírito Santo. Esses dois mundos, irmãos, rivalizam dentro de nós, buscando o domínio das nossas vidas. Se nós alimentarmos o nosso eu corrompido pelo pecado, nós estaremos nos afastando de Deus e consequentemente minando a nossa fé e a nossa espiritualidade. Se nós alimentarmos o nosso espírito numa relação de intimidade com o Espírito Santo, nós estaremos fortalecendo a nossa fé de tal maneira que quando os apelos do mundo vierem, nós estaremos prontos para dizer não. Aqui, na minha vida, não. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, o sistema do mundo é tão ruim assim? O sistema pecaminoso do mundo é tão ruim assim? Que a gente precisa ficar separado dele? Na verdade, não existe como viver fora do mundo. Tanto que Jesus orou dizendo, Pai, não te peço que os tire, nós, né? Os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então não existe como viver fora do mundo. O que nós podemos é tentar evitar a influência maligna deles sobre nós. Essa influência é tão ruim que nós precisamos sim blindar a nossa vida contra ela. A gente vive no mundo, a gente transita no mundo, a gente até desfruta de algumas coisas boas que Deus colocou nesse mundo. Porque quem criou o mundo foi Deus. E se Deus criou é porque é bom. Porém, a gente se blinda contra um sistema pecaminoso que quer nos fazer viver da vontade de Deus. E para a gente ser sobrevivente no meio de um sistema que deseja nos levar para longe de Deus, nós precisamos, manter os nossos ouvidos atentos a Deus. 2, cumprir o nosso chamado com zelo e vivenciar ao máximo as coisas de Deus. E 3, nos revestir do Espírito Santo. É disso que a gente precisa. Eu encerro dizendo para você assim, irmão. A gente tem muito a perder nos deixando influenciar pelo mundo. A gente tem muito a perder nos deixando influenciar pelo mundo. Então, escolha o caminho de Noé. Seja um sobrevivente. Sejamos nós sobreviventes nesse mundo para a glória de Deus. Vamos orar? Eu quero orar na perspectiva da palavra de hoje, para que Deus nos dê a capacidade de vivermos no mundo sem sermos influenciados por Ele. E quero orar pelos pedidos de oração, cada pedido de oração, cada necessidade
que você tiver, se você tem alguém por quem você deseja orar, esse é o momento para a gente orar junto. Os irmãos que vão acompanhar o culto online na quarta-feira, nós vamos orar juntos e vamos falar com Deus sobre todas essas questões. Se você tem um problema, uma dificuldade, uma luta, uma necessidade, nós vamos colocar tudo isso diante de Deus agora. Vamos orar então? Vamos falar com o Pai. Quem puder, fique de pé no seu lugar. Quem não puder, fique sentado. Vamos orar a Deus agora. Pai Santo, nós fomos chamados por Ti para vivermos para Ti e não para o mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo para sermos nele sal da terra e luz do mundo. Nós não estamos aqui, Senhor, de férias. Nós estamos aqui para sermos canais da Tua bênção e, sobretudo, canais da Tua salvação. Então, Pai, dá-nos essa perspectiva de vida. Que o Senhor nos dê sim, ó Pai, a capacidade, a liberdade de vivermos o que há de bom nesse mundo que foi dado por Ti. Mas que o Senhor nos dê também a capacidade de fugirmos daquilo que pertence às trevas, daquilo que nos conduz ao pecado, daquilo que nos coloca em inimizade contigo. Queremos sobreviver a este mundo e queremos caminhar na Tua presença, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu chamado para nós em todos os sentidos. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração aberto e rendido para o mover do Teu Santo Espírito. Dá-nos revestir do Teu Santo Espírito a cada dia, Senhor, para que a obra da carne enfraqueça em nós e a obra do Espírito se fortaleça, para que o fruto do Espírito cresça em nós e se desenvolva, e tudo aquilo que é da carne, Pai, vai perdendo força em nós para o louvor da Tua glória. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que vieram para cá hoje com uma necessidade, com um pedido, sendo colocado no Teu altar. Pessoas, Senhor, que vieram buscar a Tua face, o Teu favor, sabendo que Tu és um Deus cheio de graça, cheio de bondade, um Deus fiel, que não desampara os Teus filhos. Pai Santo, nós colocamos cada uma das necessidades diante de Ti, colocamos os sonhos, colocamos as dificuldades, as lutas, os medos, e pedimos a Ti, vem, Senhor, com poder e graça, e alcança cada situação de dificuldade, alcança cada coração, renova a fé, renova a esperança, renova a visão de dias melhores. Aquele coração, Pai, entristecido, renova a alegria. Aquela fé esmorecida, renova a força, Senhor. Eu oro, Senhor, por famílias aqui. Eu peço a Ti, derrama união, derrama transformação nos lares. Oh, Pai, vem cuidar de cada vida para que sejamos luz nesse mundo, Senhor. Vem afastar todos os planos das trevas, toda obra do mal que se levanta contra o Teu povo. Nós declaramos nulo em nome de Jesus. Caia por terra toda ação do maligno, toda seta de Satanás. Queima, Senhor, tudo aquilo que veio do maligno para roubar, assaltar, prejudicar o Teu povo, e traz vitória
vitória em nome de Jesus. Leva-nos para casa agora debaixo do teu cuidado, debaixo da tua direção, e que a tua palavra, Senhor, arda em nossos corações, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos. Vai para casa na paz do Senhor.